Caros amigos e amigas, caso o Livro dos Espíritos não nos oferecesse as informações adequadas para que nós pudéssemos viver em um mundo mais adiantado, como está se tornando este nosso mundo, este livro seria totalmente inútil, pois para que iria servir? Porém, o Livro dos Espíritos nos fornece as instruções adequadas para que nós possamos as conquistas intelectuais que serão indispensáveis em nossa próxima reencarnação, caso aconteça neste planeta. Vejamos a questão de número 628. É aqui que se encontra a instrução mais importante de todo o Livro dos Espíritos. Veja, Kardec pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E o Espírito responde: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que a seus olhos eram tidos por profanos. Porém, pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meios de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudos que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Quero continuar perguntando a você que está assistindo este vídeo. Você é espírita há quantos anos? Você levou a sério estas instruções? Você conhece alguém que as tenha levado a sério? Você assistiu a alguma palestra que procurasse despertar as pessoas para este estudo? Infelizmente, eu creio que não. Eu mesmo só conheço a mim mesmo que levou a sério estas instruções e partiu em busca de estudos que me esclarecessem o que foi aconselhado aqui. Veja que a instrução é clara. Você pode ver que os espíritos disseram. Como você pode ver, os espíritos nos forneceram uma instrução quase direta. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudos que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Volto a perguntar: você teve contato com estas ideias? Você levou-as a sério? Nas palestras que assistiu, você viu alguém se referindo a isso?
Preste atenção. É justamente aqui que está a instrução mais importante de todo o Livro dos Espíritos. Vamos seguir adiante, continuar adiante e deixar de lado os profanos. Veja, havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que a seus olhos eram tidos profanos. Como podem ver, os espíritos nos explicaram com toda clareza que se trata das escolas esotéricas que sempre haviam em todos os milênios anteriores. A mais famosa escola esotérica conhecida aqui no mundo ocidental é a Cabalá judaica, que foi criada por Moisés há mais de 3.200 anos e é a base espiritualista da doutrina judaica. Justamente por isso, o judaísmo continua até hoje sempre ativo e atualizado, porque eles possuem esta escola esotérica que simplesmente os mantém ativos, conhecedores da verdade e se libertam dos condicionamentos que aprisionam a todos nós. Na Grécia Antiga, havia várias escolas esotéricas. Eram chamadas de mistérios, porque simplesmente somente forneciam informações adequadas aos seus discípulos. Quando você começar a entender isso e for estudar o Evangelho, você compreenderá que o Mestre Jesus também possuía uma escola esotérica e fornecia informações esotéricas apenas aos discípulos que ele possuía. Está claro lá. Porém, as pessoas não conseguem compreender porque não sabem do que se está falando. As pessoas não têm o conhecimento propedêutico adequado como esse que você está conseguindo agora. Foram as escolas esotéricas que forneceram os conhecimentos que ressurgiram agora na doutrina espírita. Recorde-se da questão 221 de O Livro dos Espíritos. Quero aproveitar para informar que todos os slides que você está vendo sobre o Livro dos Espíritos foram obtidos na versão eletrônica do Livro dos Espíritos, que está disponível a todos para baixarem em PDF no site da própria FEB, assim como eu fiz. O link para o site está na descrição. E você pode baixar este livro no seu celular ou no seu computador, ok? Agora vamos ver a questão de número 221, que já vai começar a se tornar mais racional para todos. Veja, Kardec pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? O espírito responde: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudadamente abafa este sentimento. Kardec volta com nova pergunta: serão devidas a essas mesmas lembranças certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? E o Espírito diz: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda a parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem
instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Agora, com toda clareza, você já começa a compreender de onde surgem as ideias apresentadas há milênios, que foram reapresentadas agora na doutrina espírita. Uma pergunta surge de imediato: o que ensinam as escolas esotéricas? Temos que entender isso. Cada escola esotérica tem o seu método, o seu caminho para seguir adiante. Se você seguir a instrução que os espíritos forneceram e estudar algumas delas, você começará a compreender que todas elas convergem para um único ponto, apesar de iniciarem de modo totalmente diferente umas das outras. E aquele que estuda uma escola apenas acaba se deslumbrando e não compreendendo que todas elas convergem para um ponto só, que é a busca do autoconhecimento. Veja o que diz o próprio Livro dos Espíritos a esse respeito. Veja a questão 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é: um sábio na antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Nós já vimos isso, já analisamos com certos detalhes esta questão, porque ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Nós não vamos estudar os espíritos, como quer, por exemplo, a parapsicologia, porque ninguém estuda o outro. Nós só podemos estudar a nós mesmos. O nosso grande objetivo é o autoconhecimento. Veja alguma coisa que nos diz este livro aqui. É o Bhagavad Gita, a Canção do Senhor, o livro mais importante da literatura espiritualista da Índia. Veja alguns versículos. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 5, ele diz: com a ajuda da sua mente, a pessoa deve libertar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou neste empreendimento, sua mente continuará sendo o seu maior inimigo. A sua mente é hoje a sua maior inimiga, se você não a dominou, não a conquistou. E é justamente isso que se ensina nas escolas esotéricas. Você vai dando passo e mais passo e vai chegar às escolas esotéricas. Depois, no momento oportuno, vamos analisar em detalhes estes versos do Bhagavad Gita. Pois bem, não é necessário gastar muita energia para compreender que a nossa mente acaba sempre nos levando a desejos e atitudes que nos são inconvenientes. Quantas vezes o indivíduo se arrepende do que disse, do que fez, movido por um impulso momentâneo. E o espírita rapidamente diz: isso foi induzido por um espírito mau. Às vezes ele tem razão. Porém, a nossa mente é como um programa de computador. Ela simplesmente bota para frente e faz a máquina psíquica processar o seu conteúdo. Apenas isso. As pessoas pensam que a mente tem
poder. Você vai descobrir que a mente não tem poder nenhum. O nosso grande objetivo é destruí-la, dominá-la e colocá-la sob nosso controle. Este é o objetivo. Você nunca mais vai ter impulso de comprar um produto qualquer porque apareceu na televisão. Você não terá o impulso de dizer uma palavra inconveniente em um momento qualquer. Você será proprietário de você mesmo. Vamos seguir adiante. Antes de mais nada, quero alertar a todos, e eu tenho que fazer esse alerta neste momento, porque o movimento espírita está abarrotado de pessoas que são inconsequentes. Elas seguem em direção aos seus impulsos, estão totalmente dependentes da mente e neste momento receberam um impulso para que buscassem as escolas esotéricas. Porém, eu quero te dizer que este seria algo extremamente inconveniente e perigoso para o incauto. Primeiro, você tem que ter os conhecimentos propedêuticos, que são os conhecimentos que eu vou fornecer nos diversos vídeos que vão se apresentar. Os espíritos rebeldes estão sempre à busca dos afoitos, dos apressados. E eles podem te ajudar muito a conquistar algo que atenda aos interesses deles, não aos teus interesses. Ok? No próximo vídeo continuaremos na busca dos conhecimentos propedêuticos adequados para que você passe a ter contato com uma escola esotérica de um modo seguro. Até o próximo vídeo.